Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do Movimento Alckmin. Hoje nós vamos falar sobre a Noite Escura da Alma, sobre a energia do Kim do Dragão Planetário Vermelho. Eu preparei esse tema sobre esse assunto para a gente poder investigar e se encontrar no dia de hoje e colocar sentido para tudo que a gente vem passando durante esses períodos de transição que a vida vem nos apresentando e de amadurecimento sobre como deve funcionar a nossa mentalidade para a gente conseguir ter mais clareza, leveza e discernimento num processo que a gente percebe que as pessoas estão mais caóticas do que centradas. Depois de várias pesquisas que eu fiz, que eu gosto muito de falar como laboratório, eu olhei desde a geração mais nova até a geração mais velha, porque o público que eu trabalho ele é muito variado. Então, eu liderei com adolescentes, até pessoas que estão na faixa dos 60, 70 anos, e aí eu pude perceber vários padrões que acontecem, e dentro desses padrões eu fui atrás de mais respostas para ter uma clareza de entender como funciona essa parte quando a nossa alma pede uma liberdade para se expressar, e quando não há essa liberdade, vem as doenças. Então, a gente observa que hoje a gente está num pico muito grande de ter acesso à saúde de uma maneira mais fácil, mas mesmo tendo acesso a essa questão de cuidar do corpo, dessa conscientização, dessa questão de ter um estilo de vida mais saudável, a gente vem criando doenças autoimunes, e quando não vem uma doença autoimune, a gente tem a grande porcentagem de câncer aí, e uma coisa que ficou oculta, quando não está no físico, a nossa saúde mental. Dentro desse processo da nossa saúde mental, é comum a gente passar por processos depressivos e a gente não identificar que está passando por um processo depressivo. A gente só vai perceber isso quando toda a vida fica paralisada, desde o financeiro até as relações pessoais. Só que, quando você analisa a questão de ser um ser humano, você vai passar por picos ali de altos e baixos e vai entender que, à medida que você vai envelhecendo, você tem fases que você fica depressivo e tem fases que você fica saudável, no sentido de estar expansivo. Quando a gente chega nessa noite escura da alma, a nossa consciência ela começa a mudar. Geralmente a gente tem um ciclo de 7 em 7 anos para isso acontecer. Se a gente for olhar através da psicologia, desde o nascimento até os 7 anos de idade, a gente está formando a nossa primeira personalidade. Dos 7 aos 14, a gente está indo para a puberdade, o amadurecimento ali daquela personalidade. Dos 14 aos 21, a gente está indo para o início da fase adulta. Nesse processo, a gente tem vários colapsos ali, porque a gente muda rápido demais e não dá tempo de processar as informações por não ter maturidade. Depois dos 21 anos de idade, a gente vai para os 28, 35, 42, 49 e assim por sequência. Pensando sobre essas fases, se cada um aqui parar e olhar o histórico de vida, vocês vão perceber que nesses picos de transição, vocês passam por crises que muitas vezes são ignoradas ou a gente considera que tem algo de errado na nossa vida. Essas crises que a gente passa durante esse processo, elas acontecem para a gente romper algumas estruturas internas. Toda vez que há um rompimento de uma estrutura interna, o primeiro sintoma que a gente sente é a falta de propósito, falta de clareza e desânimo da vida. Quando eu falo a palavra desânimo, a gente está com falta de ânimo, falta de vontade de viver. Ok. E aí vem a segunda pegadinha nesse processo todo, a frustração. Quantas vezes a gente já lidou com frustração e não sabia que a frustração era o próximo passo para um novo ciclo? Por que eu trago essa questão da frustração? Uma vez eu ouvi de uma mentora que ela falou assim, olha, todas as vezes que você quiser acessar a prosperidade ou avançar de vida, uma das coisas que você mais vai ter que suportar e lidar é a frustração. Depois que eu ouvi aquilo dela, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Se eu quiser avançar na minha vida, se eu quiser melhorar a minha vida, eu vou ter que lidar com a frustração. E eu fui olhar aquilo na prática, tanto com a parte interna como a parte externa. E eu estou assim, frustração. Por que a frustração existe? A frustração existe porque a partir dela a gente consegue enxergar a verdade. Por exemplo, você criou uma expectativa de como a pessoa vai te responder, uma expectativa de como a vida deve ser, uma expectativa de como você vai se desenvolver. Quando chega na vida, nada daquilo é correspondido com a sua vontade interna. Então, o que você sente? Frustração, porque você começa a enxergar as coisas como são.
Só que esse enxergar as coisas como são, eles vêm a partir das suas emoções. Porque a expectativa é criada numa falsa emoção que eu tenho, de uma falsa estrutura, que quando ela se rompe, ela dá abertura para uma nova emoção. Vamos trazer de forma mais prática. Você acha que uma pessoa é muito verdadeira com você, que ela é muito honesta, e se descobre que ela mentiu, que ela roubou, que ela fez alguma coisa de errado com você. Você vai se sentir muito frustrado, porque a sua expectativa de duração de relação, ou de como deveria ser a relação, foi por água abaixo. Nesse processo, você começa a enxergar a pessoa de verdade, não como você gostaria que ela fosse. Só que, voltando no princípio do que é enxergar a pessoa, todo mundo vai enxergar a pessoa numa ótica de estar apaixonado. Só que a paixão, nessa noite escura da alma, é a ilusão que a gente vive. E aí a gente pensa que paixão ela sempre está vinculada na questão de relacionamento amoroso, mas não. Vocês já ouviram falar daquela questão assim, nossa, aquela pessoa ela é apaixonante, ela é cativante, eu me conecto muito com ela, ela tem uma frequência muito grande. É nesse ponto que existe uma parte sua projetada sobre aquela pessoa, que foi direcionada, e dentro disso você começa a se reconhecer na pessoa. Então, quando você para de projetar e para de colocar as suas expectativas naquela pessoa, você começa a resgatar o seu poder de volta. Mas para isso acontecer, você vai ter que lidar com a solidão, com o vazio e com o processo depressivo. Só que nesse processo depressivo é que a gente se encontra. A gente acha que a depressão é à toa, é por acaso, ela não tem sentido, ela tem um propósito por trás ali. Não estou invalidando as questões de cuidado com a saúde física, porque muitas vezes o ambiente, por falta de nutrição, pode levar uma pessoa a adoecer. Mas se não tem nutrição naquele ambiente, as outras coisas em consequência também não existem de uma forma plena. Voltando desse ponto, quem é a pessoa que mais estudou sobre sombra na atualidade que a gente tem como registro, como informação? O Jung. O Jung deve ser o xodó de vocês para conseguir interpretar a realidade a partir de agora. Acredito que a Aline já estudou muito sobre ele, continua estudando, outras pessoas que podem também ter estudado sobre ele. E ele é, assim, o meu amigo de conseguir avançar na vida. Porque a partir desse momento eu comecei a imaginar, tá, se todo bloco de frustração que eu tenho que desconstruir nasceu a partir da minha imaginação, a forma como eu imagino a minha vida e como eu manifesto a minha vida que se encaixa no dragão a planetário vermelho de hoje, está distorcida. Porque ela foi alinhada num tempo dos nossos pais, dos nossos avós e da sociedade. Só que o que de fato eu realmente desejo criar para a minha vida? O que de fato eu desejo manifestar para a minha vida? Quando a gente fala manifestar, não é criar uma varinha mágica e tudo cair do céu, é simplesmente conseguir estar alinhado, executar e aquilo começar a existir de forma prática, né, de forma lúcida. Só que, a partir disso tudo, eu tenho que começar a entender que toda expectativa que eu criei sobre a minha vida, quando eu adoeço, quer dizer que ela está localizada e focada no lugar errado. Toda expectativa que eu criei na minha vida, se eu adoeço, ela está focada e direcionada no lugar errado. Quais são as primeiras expectativas que a gente tem na nossa vida? Ser aceito, ser amado, ser reconhecido e pertencer. Por que as pessoas casam? Para ser amado, para serem vistas, para pertencerem a um conjunto de uma família que vai construir mais a família que já existe. E, de repente, a gente começa a olhar, tá, mas qual é o preço que tem esse pertencimento de me inserir numa família, numa sociedade ou num grupo de pessoas? Qual é o preço por trás disso? Se eu não construir limite, se eu não construir barreiras, se eu não construir identidade, se eu não construir um foco de como a minha vida deve ser. Nesse processo, a depressão ela vem para quê? Para te puxar e te colocar num canto vazio, te colocar num canto solitário.
Porque só através desse canto solitário e vazio que você vai sentir suas emoções mais profundas. Quais são as emoções mais profundas que a gente corre o tempo todo? Abandono, solidão, rejeição, falta de reciprocidade, também é uma das coisas que mais dói, né? Quando a gente está no processo de ser um doador compulsivo. A gente vai reconhecer também que a gente não consegue controlar as pessoas, a gente não consegue salvar as pessoas, e no final de tudo a gente vai reconhecer que ninguém vai salvar a gente. Essa é a dor mais profunda. Quando você chega nessa dor mais profunda de ninguém vai me salvar, e mesmo que alguém tente me salvar, essa pessoa não vai ser capaz de me salvar, porque nem eu consigo traduzir o que eu sinto e o que eu venho pensando e o que eu venho criando na minha vida, porque está um bolo de informações. Então, nesse processo de solidão, de vazio, que a gente pensa que a gente está deslocado da sociedade, deslocado das pessoas, é que a gente começa a criar uma identidade. É a primeira vez que a gente se isola no sentido, o que faz sentido para o outro, o que o outro espera, ou o que a minha família tanto esperou de mim, e a gente começa a criar uma pergunta interna, o que eu quero para mim? O que faz sentido para mim? Como seria bom para mim? E esse desejo, muitas vezes, ele só é colocado na mesa quando a gente cria a expectativa do que o outro pode entregar. Enquanto o outro existir na nossa mente, a gente não vai ter uma identidade muito sólida, porque não vai ter uma barreira psíquica, não vai ter uma mentalidade que consegue se blindar do externo. O que eu quero dizer com isso? Se todas as vezes que você se conecta com uma pessoa e você ouve a história dela e aquela história te contamina, você não tem uma barreira mental muito sólida. Você não conseguiu construir um lugar seguro para você guardar quem você é. Porque se a pessoa te fala uma coisa e você fica muito ofendido, ou se a pessoa faz algo e atinge totalmente o seu ser e te paralisa, automaticamente o seu poder nunca foi seu, sempre foi do outro. Então você vive como um prisioneiro. Você não vive como um cidadão livre no sentido interno, porque no sentido externo a gente tem algumas limitações, a gente não pode fazer tudo que a gente pensa na cabeça, porque tem consequências, mas internamente eu posso ser quem eu sou e entender para onde eu vou. Dentro desse princípio de entender quem que é o outro, uma das coisas que a gente vai observando enquanto a gente não olha para a nossa saúde mental, vários padrões vão se repetir. E o preço desses padrões se repetir é o tempo. Se passa muito tempo para você identificar um padrão, o que isso pode acontecer? Ele ficar muito cristalizado, de uma forma muito engessada, e você tem muita dificuldade de mudar. Só que esse padrão que fica cristalizado, a partir desse momento depressivo, ele começa a ser transmutado, transformado. Vou trazer um exemplo. Quando a pessoa é muito empática, pensa muito no outro, ela é muito boa de coração mesmo, não é nada que ela vem trazendo de falsidade, ela começa a se abrir muito para o mundo e doar, 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 doar. Quase todo mundo é doador. Só que, quando chega no ponto que ela não recebe de volta, o que ela faz? Ela se fecha, porque ela não conseguiu colocar limite. Quando ela se fecha, ela vai construir esse limite. E aí, dentro desse processo todo, a gente vai passar por relações abusivas, família que não vai nos reconhecer, trabalho que não vai nos satisfazer, a gente vai encontrar tudo de pior no externo. Só que, vamos olhar o externo agora. Se o externo é um reflexo do meu interno, o que está acontecendo no externo nesse exato momento? Guerra. Guerra. Em algum lugar do planeta aqui está acontecendo guerra. E aí, se eu volto um pouquinho mais, vou diminuindo o macro, vou aproximando do micro, a gente vai ter guerra política, a gente vai ter guerra de sexualidade, a gente vai ter guerra de cor de pele, a gente vai ter guerra de tudo. Sempre existiu, sempre vai existir, não tem como a gente fugir disso. A gente só vai amenizando e às vezes a gente vai piorando em outras situações. Mas dentro de mim, quantos personagens estão em guerra? Quantos personagens dentro de mim estão em guerra? Uma das coisas que a gente pode observar dentro de uma relação,
Sempre vai ter duas pessoas, aquela pessoa que sempre conversa para resolver e aquela que sempre fica em silêncio. Aquela que sempre busca resolver consegue manter mais a relação, porque ela tem doação de sempre ver solução. Aquela que fica em silêncio, chega uma hora que ela nem se preocupa mais em te ajudar a resolver, ela nem faz esforço. Com o tempo, você vai se tornar aquela pessoa que é silenciosa, e aí vai ficar duas pessoas que não conseguem resolver e vão parar de resolver a relação e a relação vai acabar. Vamos trazer de uma forma prática. Se você sempre pede para uma pessoa te tratar bem e aquela pessoa não consegue te tratar bem, o que está acontecendo com a sua vida? Você está se colocando num lugar ali que não vai ter o que você quer. Se não tem o que você quer, o que você vai lidar com aquilo? Frustração. É simples e difícil. Todas as vezes que você se coloca num lugar que você não tem o que você quer, você vai sentir frustração. O que isso quer dizer? Que você está fora do seu lugar. A frustração é a indicação que você está fora do seu lugar e está pedindo uma coisa que não vai existir. E aí o amor só pode nascer onde eu consigo ficar em um lugar que eu não tenho expectativa e paro de cobrar o outro de como deveria ser. E muitas vezes amar quer dizer não estar junto e não conviver junto. O planeta ele é enorme. A gente acha que a criação fez um planeta desse tamanho para todo mundo ficar na mesma casa. Mas não. A gente tem o direito de escolha de definir o nosso limite de onde o outro vai e o que o outro acessa. Só que uma das coisas engraçadas de quando a gente vai se conhecendo e vai se modificando internamente é que muitos conflitos internos que a gente resolve, muitas vezes aquela situação que era desagradável na relação também some, ela para de surgir efeito. Porque quando você começa a ter uma identidade mais clara, começa a sair dessa noite escura, você começa a se posicionar de uma forma que você não precisa provar para o outro que você não precisa dizer tantas vezes para o outro como deveria ser. Você começa a simplesmente ser. Olha, eu tenho tanta segurança interna que se aqui não funcionar, eu sei qual que é o meu caminho e para onde eu vou. Porque eu não estou mais trabalhando na insegurança, estou trabalhando na segurança de onde eu quero chegar. Só que, voltando para dentro de nós agora, todo mundo aqui conectado. Qual é a maior guerra que a gente trava internamente? Qual é a maior guerra que a gente trava internamente? A guerra do dinheiro, guerra do financeiro. Todos nós estamos em busca de ter um financeiro melhor, uma vida melhor, e levar isso para toda a família, e se passar de geração, melhor ainda, para ninguém sofrer na escassez. Só que, vamos olhar para o externo agora. Qual que é a guerra que está acontecendo no externo? Guerra financeira. Então não tem nada de errado comigo agora. Essa guerra ela existe. Só que qual que é a guerra que eu mais tenho que tratar dentro de mim? Pai e mãe. Só que quando eu olho esses arquétipos, essas figuras pai e mãe porque me criou, ou se você não teve pai e mãe na criação, teve tios, avós, tias, que sempre representar a figura materna e paterna, mesmo na sua ausência, sempre vai ter alguém que vai projetar isso sobre você, você entende que tem uma guerra de um feminino e de um masculino interno. Tem uma guerra de um feminino e masculino interno. Se eu parar e ficar só olhando para pai e mãe, eu não vou conseguir solucionar a minha guerra interna. Eu vou ter que olhar para a minha dualidade. Eu vou sair do lugar da criança, que tinha expectativa de como deveria ser, e vou para o adulto e vou olhar a realidade como ela é. Peraí. Um homem, ele tem a sua energia feminina e masculina. Se a mulher também tem a sua energia masculina e feminina, a gente não está falando de sexualidade ou de orientação, a gente está falando de energia, polaridade. E como essa polaridade vai se representar? Se o feminino trabalha muito a emoção, ele se desequilibra na razão. Se o masculino trabalha muito na razão, ele se desequilibra na emoção. E aí nasce uma compensação. A mulher resolve o conflito emocional e o homem resolve o conflito racional. Só que chega num período de tanta tristeza e conflito
que as coisas começam a ficarem turvas, embaralhar. E quando embaralha, ninguém tem uma direção certa, ninguém tem identidade, a gente perde a nossa identidade. Então, para voltar para a minha identidade, é entender que o quanto que eu respeito o meu lado feminino. O quanto que eu respeito o meu lado feminino. Eu falei assim, nossa, eu tenho vergonha do meu lado feminino. Tenho vergonha do meu lado feminino, porque eu sou condicionado a sempre olhar para o aspecto físico de ser homem. E aí, a gente olha para as mulheres, elas também vão ter esse padrão de vergonha do feminino. Então, a gente tem aí uma vergonha do feminino por submissão ou características que a gente foi colocando de goela abaixo, como deveria ser. Agora, a gente olha para o masculino. O quanto que a gente olha para o masculino como forte, como uma barreira, no sentido de proteção. E aí, quando esse homem não desenvolve essa proteção, todo esse lado viril, esse lado de ser o provedor mesmo da vida, a gente olha como fraco. E o fraco é associado ao feminino. Então tá turvo ainda. Agora, como que eu volto para a dança interna para sair dessa noite escura que a gente tanto está falando dos processos depressivos? Um diálogo interno com a nossa sombra. Esse diálogo interno com a nossa sombra, ele é muito doloroso e muito difícil de ser acessado, porque a gente não tem uma comunicação clara de como isso deve funcionar. Então, por exemplo, se eu sinto muita vergonha de algo, o quanto de tempo que eu vou levar para admitir que eu sinto vergonha, para conseguir resgatar, para conseguir estabelecer um diálogo e assim resolver? Porque qual que é a primeira coisa que a vergonha faz com o nosso ser? Esconder. Qual que é a primeira coisa que a gente aprende dentro de casa? Esconder os podres da família. E aí o que que acontece nas próximas gerações? Ah, aquela prostituta que era escondida, aí vem uma filha que não tem discernimento de nenhum de identidade e é considerada pela sociedade hoje em dia como prostituta, no sentido que ela leva a vida. Ah, um gay que foi reprimido, na outra geração vem um gay que vai trazer toda uma transformação até de identidade para a parte de trans. Ah, a família que é muito preconceituosa, nas próximas gerações vai vir uma pessoa que vai casar com uma pessoa de outra cor. Ah, uma família que não soube ter discernimento sobre a vida financeira vai entrar em processo de vícios e vai acabar com toda a parte financeira da família e as próximas gerações vai passar escassez. A gente vai vendo um monte de padrão, 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 padrão. E aí a gente começa a pensar assim, nossa, como que eu vou sair desse conflito interno, dessa noite escura que a nossa alma acessa, e vou conseguir ter uma vida diferente? Na reconciliação. Só que essa reconciliação, ela tem que ser muito íntegra. A gente está falando de integridade, integrar partes. Então, tudo aquilo que a gente tem vergonha, tudo aquilo que a gente reprime, todas as faltas de expressão que a gente tem guardado, elas têm que ser trabalhadas. Para ser feito isso, a gente vai ter que fazer um processo interno de comunicação. E qual que é o momento que a gente mais tem a oportunidade de se comunicar com a nossa sombra? No processo de tristeza, solidão e depressão. Então, se você entrou agora num processo muito triste da sua vida, você só está passando por um processo de integração. E ao invés de você olhar isso com um olhar triste por falta de conhecimento, você tem que olhar como uma oportunidade que poucas vezes na vida surge de forma consciente para você resolver. O que eu estou querendo dizer? Que enquanto a gente não aceitar a parte ruim que nos habita, a parte boa não vai existir. Porque a parte ruim sempre vai sabotar e sempre vai transformar a nossa realidade de uma maneira que a gente não gosta. É simples, ó, eu não gosto da escassez, mas ela existe dentro de mim. Vou me comunicar com essa escassez agora. Eu preciso ser escasso para quê? Primeira coisa, a gente pertencer. A gente está olhando o micro, né? Quando a gente fala assim, eu não estou próspero na vida. Vamos olhar o macro.
Você pertence à maior parte da população brasileira que não tem muita riqueza. Então, automaticamente, para ter vínculos, você vai se manter ali. Você pertence a uma classe que tem muito preconceito. Então, automaticamente, para pertencer, você vai se manter ali no preconceito. E quando a gente fala de preconceito, é um pré-julgamento que você tem de alguma coisa que você não conhece. Como que a gente tira o preconceito e tira esse pertencimento? Conhecendo. Como que a gente vai conhecendo? Vivenciando e acessando. Então, precisa de uma maturidade da nossa mente, da nossa história, para a gente conhecer as coisas que nos faz bem e nos faz mal. Só que a gente acha que está fazendo tudo errado. Não, a gente está experienciando para decidir. Nesse exato momento, agora, quando eu olho assim para a sociedade, eu penso assim, colapsou. Colapsou, como diz uma amiga minha, já todo mundo já colou as placas, se não está usando droga, se não está usando bebida, está usando remédio controlado, está todo mundo na química, e os poucos que não estão na química estão tentando sobreviver com um estilo de vida mais reservado e uma forma mais centrada de se manter no controle. Então, assim, por que o preço da consciência é tão caro? Porque ela exige que a gente não pertença. Agora, tem uma dor maior do que não pertencer? Quando eu falo pertencer para vocês, ó, você não pertence a esse lugar. Soa como uma coisa boa? É uma rejeição, não é? É uma rejeição. E aí, o que que a gente mais está correndo agora? Da rejeição. A gente quer resolver o quê? A rejeição. Mas a rejeição, ela é bem-vinda e ela é bem estruturada para a gente estabelecer um limite. A rejeição nada mais é do que o limite na vida que a gente coloca. Para a gente conseguir poder aproveitar o tempo, manifestar o que a gente quer, sentir coisas diferentes do padrão normal que a gente vem seguindo e conseguir realizar coisas que até então não eram permitidas no passado. E a dor de não pertencer, ela é tão cruel que ela sempre vem em convites novos de outras pessoas disfarçadas para a gente passar por um teste e ver se a gente está apto à próxima fase. Só que como que eu vou passar de uma fase se eu não estudei quem eu sou, se eu não me formei na minha própria identidade de construção, e todas as vezes que alguém me fizer uma pergunta ou um questionamento, eu vou ficar em dúvida. Se você fica na dúvida, você não sabe qual lugar você quer chegar e como você quer chegar. Você vai ficar paralisado. Então, qual que é o caminho e a bússola ali para sair dessa noite escura? As emoções. E aí, o que fica é o quanto que você suporta sentir essa emoção sem buscar uma fuga. O que que a gente fez para a sociedade ficar paralisada e não conseguir avançar? Criou distração. Qual foi a primeira distração que a gente observou nas figuras de autoridade que a gente tem? A TV. Né? Depois da TV vem a internet, rede social, tal, tal. Quando não tinha isso, qual que era a outra fuga que tinha? Álcool. Álcool e outras drogas aí. Né? O pai não conseguia ficar em casa, então ele saía para anestesiar as emoções, e aquela mãe que ficava para sentir tudo acabava descontando nos filhos e virava aquele bolo energético ali de emoções, né? E tem também as mães que foram ausentes e não conseguiram suportar a dor da criação e da maternidade. Tem várias formas aí, né? Eu estou trazendo exemplos diferentes aí só para a gente associar. Então, toda vez que eu estou querendo fugir e eu vou em busca de uma distração, o que que eu vou criar? Uma paixão. E se toda vez que eu crio uma paixão fora de mim, eu crio uma mentira e através dessa mentira eu prolongo o meu processo de frustração. Sendo bem sincero, como que alguém vai amar o outro se não conhece o outro, se não conviveu com o outro, não conhece o histórico de comportamento do outro, da família do outro e como o outro gosta de ser tratado? É impossível. Então tem que ter uma pegadinha por trás para a gente achar que está amando o outro, para a gente ficar preso naquela fantasia
experienciar as emoções que o outro vai nos proporcionar, para depois a gente separar do outro e conseguir se resgatar. O que acontece quando a pessoa sai de uma relação, gente, na maior parte das vezes? Um salto. Ah, prosperou, melhorou, agora cuida do corpo, cuida da saúde, não sei o quê, mudou de casa, tá, tá, tá. Por quê? Ela foi para dentro daquela relação para viver a projeção que ela tinha, e quando ela saiu, ela pegou as partes dela que faltavam e conseguiu integrar. Só que, na prática, se eu vou mais inteiro para a relação, com mais identidade para a relação, e não vou na carência, na falta, e nem na vontade de pertencer de imediato ali, de construir esse pertencimento ilusório, automaticamente eu paro de dar poder para o outro e começo a multiplicar com o outro. Só que vivenciando isso, vendo as outras pessoas vivenciar isso, tem uma coisa que a gente pode colocar na cabeça agora para ficar muito mais fácil, é. Todas as vezes que eu paro de olhar para mim, eu estou em busca de uma distração porque eu sinto dor demais e não consigo suportar a minha dor. Todas as vezes que eu paro de olhar para mim, eu tenho que ir em busca de uma distração, de um outro foco, para anestesiar o que eu sinto, porque eu acho que o que eu sinto é complicado demais, é pesado demais e não tem solução. Toda vez que eu paro de olhar para mim, eu estou dizendo para o meu próprio corpo, meu próprio cérebro, que não tem solução que eu estou vivendo. E todas as vezes que eu paro de olhar para mim, eu entro num tempo artificial, mecânico, de rotina, hábito e distração, e não consigo viver a natureza como ela é. E toda vez que eu paro de olhar para mim, eu paro de ser uma coisa fluida e começo a ser uma coisa engessada. Nesse processo, se nada volta, né, nada volta. Não tem como a gente recuperar o que foi, o que passou, tem só como a gente ter um outro olhar sobre aquilo. A gente tem constância mudança. Não tem como eu nem ser apegado ao meu próprio corpo físico. Eu vou ter que trabalhar muito o desapego. Então, achar que eu pertenço a essa terra o tempo todo é uma ilusão. Então, até o pertencimento de estar aqui na Terra é uma grande charada, uma grande ilusão. Então, se eu não controlo o tempo que eu tenho aqui na Terra, se eu não controlo as relações, a única coisa que eu controlo é o que eu faço de forma consciente comigo mesmo. Mas para estar no modo consciente, eu tenho que conhecer muito bem o que tem internamente. Para eu conhecer o que tem internamente dentro de mim, eu tenho que acessar as emoções que eu considero que são feridas. Só que enquanto eu tiver essa definição que o que eu tenho aqui dentro é ferida, o que eu vou criar? Doença. Não tem alguma coisa de errado comigo. Tem um padrão que não funciona, vou resolver. E aí a gente começa a estudar, não é resolver, é integrar. Não é resolver, é integrar. Você pegou ali um quebra-cabeça da vida, embaralhou, de uma forma que várias pessoas foram embaralhando ali, um atropelando o outro, por não ter um manual e um discernimento de como conduzir a vida, no sentido de estrutura. E quando chegou a sua vez, você só monta seu quebra-cabeça de vida, com as referências que você tem, com a estrutura que você tem. Você começa a colocar um monte de pecinha fora do lugar. Quais são as pecinhas fora do lugar? A personalidade que a gente monta, como a gente vai funcionar, como a gente vai se tratar e tratar os outros. E depois, quando você começa a ter direcionamento de outras pessoas que passaram pelo processo e estão passando, só para te direcionar, não para te salvar, você começa a ter muita paciência para resolver esse quebra-cabeça. Quando você começa a resolver esse quebra-cabeça, você começa a entender que aquilo que você mais tinha raiva, ou aquilo que você mais tinha repulsa, na verdade era porque você tinha muito medo de se encarar. E nos encarar nos leva a um processo de, poxa, eu me humilhei muito para ter amor, eu me sabotei muito para chegar onde eu cheguei, eu fui muito falso com algumas pessoas, eu fui muito invejoso com algumas pessoas, eu fui muito desonesto com algumas pessoas, eu fui muito ruim com algumas pessoas, mas eu também fui bom, eu também fui transparente, eu também tive reciprocidade com outras pessoas, tive uma série de fatores bons também. Opa, então quer dizer que eu funciono nos dois lugares. Mas voltando para as minhas feridas, para a gente ter uma clareza aqui,
Quais são as feridas que eu mais tenho que entregar na minha vida? O medo de não pertencer, porque eu não controlo o pertencimento, no sentido de aqui eu vou ser aceito ou não. Você sempre tem um espaço que você pode ser rejeitado. O medo da rejeição, o medo de não ser amado e o medo de não ter expectativas atendidas. E aí a gente tem outros medos por trás, como, por exemplo, a manipulação, o abandono, o medo de ser traído, que são as variáveis ali que vai acontecendo. Mas uma questão que fica não tem como eu abandonar essa vida enquanto eu estou dentro do meu corpo. Não tem como eu abandonar minha vida enquanto eu estou dentro do meu corpo, só me resta uma saída, olhar para esse corpo. Se eu olhar demais para esse corpo que está construindo toda a minha história, o que, que vai acontecer? Você vai ficar grande. Você vai ficar grande. E o que, que é ficar grande? Vamos pensar na analogia de uma nascente, né? A gente é como se fosse uma nascente. A nascente ela nasce pequena e ela vai passando por todo um processo de condução até ela chegar no oceano, chegar nos mares aí, né? No destino final. E quando essa nascente chega lá no mar, essa água, ela começa como água doce. Ela não termina como água salgada. Ela não começa como uma calmaria e ela não termina como um processo de fortes ondas e uma forte força ali sobre a natureza. Então, o meu processo de expansão sempre vai ser sentir mais, perceber mais, ficar mais consciente, só que direcionar isso de uma forma que eu consiga surfar nessa onda ao invés de me afogar nessa onda. Então, quanto mais eu fujo do sentir, mais conflito eu crio e mais afogado na vida eu permaneço. Então, é legal sentir saudade? Depende. Depende do nível da saudade, como ela foi estruturada. É legal ser deixado? Depende. Você está sendo deixado porque outra pessoa vai fazer outra coisa e você tem que fazer outra coisa, ou porque você criou a expectativa que aquela pessoa deveria sempre te olhar? É legal viver escassez? Depende. Se você vive escassez, você reconhece como ela é, quando você chegar na abundância, você vai ter uma real consciência de como funcionam os dois mundos e não vai ficar se questionando como que deve ser a pobreza nem como deve ser a riqueza. Você fez uma travessia, você saiu da nascente, que tem pouca água, e foi para o mar que tem muito. Então, tudo que eu estou trazendo aqui, está tendo clareza e fazendo sentido para vocês, ou está um pouco ainda abstrato, precisa de mais clareza? Me dá um feedback aí, pessoal. Me fala como está aí. Alguém? Para mim tá fazendo todo sentido. Parece que você tá falando de mim. Que bom, pessoal. Porque, assim, de uma forma, resumindo, né, para ficar só mais conclusivo na nossa mente, eu estou passando pela noite escura da minha alma. E para mim está sendo um processo muito gostoso de vivenciar, mas ao mesmo tempo horrível. Que é uma dualidade imensa, mas entender que essa dualidade faz parte é o que me faz seguir com saúde mental tudo. Que é o quê? Eu estou chegando nos 30 anos. Aqui, eu acredito que vocês são mais velhos que eu, uma diferença de alguns anos aí, tudo. Até então, a vida para mim passou. Eu fiz escolhas durante o período dos meus 21 até os 30. E agora, quando chegou nos 30, eu falei assim: meu, eu deixei de lado uma parte da minha juventude para me conhecer, e agora eu estou querendo voltar para essa juventude que eu deixei de lado para me conhecer. Só que esse é o caminho inverso do que eu fiz da identidade que eu quero construir. Então está tendo um conflito aí. Só que quando eu voltei um pouquinho antes desses 21, eu tô assim, na verdade, até os 21 eu aproveitei tanto, tanto que eu não tinha nem noção das coisas erradas que eu estava fazendo comigo mesmo
e que eu apaguei da minha memória por parar de olhar para isso, mas com os 30 deu esse start agora, vai dar esse start que eu vou fazer dia 30 de março agora, e eu tô assim, 30 anos, esse corpo já não é tão jovem como ele era com 21. E eu tô assim, eu nunca tinha sentido isso, que as outras pessoas mais velhas falam isso, e olha que eu ainda tô na juventude ainda, mas só que daqui para frente, ou é ele, ou é ele. Se eu descuidar dele, eu não vou ter mais como voltar nessa água para ter a vitalidade que eu quero na velhice. E nada me garante que eu também vou chegar na velhice, né? Tem vários processos aí que a gente pode passar. Mas nesse processo todo, eu estou assim, o quanto que eu estou vivendo agora? Que não volta, não volta. E tem coisa mais dolorosa que a gente saber é que o tempo não volta. O tempo não volta, gente, mas a gente acorda, a gente olha para o dia como se aquele dia fosse só mais um dia. E por mais que a gente olhe a frase, questão motivacional, vídeo, viva no agora, no presente, no presente, no presente, tem uma parte nossa que não quer viver no agora, porque viver no agora é sentir o que está dentro. E sentir o que está dentro é ruim, porque foi ignorado. Quando você ignora muito uma coisa, como que isso fica? Super irritado, super inflamado, super exigente por atenção, por acolhimento, por resolução. Então, quando você olha para aquilo, você fala assim, opa, muita calma nessa hora. Vou resolver, vou organizar, e daqui para frente a gente vai construir uma outra relação, um outro relacionamento. Então, quer dizer que eu começo a fazer as pazes comigo mesmo, e automaticamente esse relacionamento comigo mesmo vai influenciar no relacionamento com outras pessoas. Se essas outras pessoas não se encaixam nessa nova forma de se relacionar, eu lido com a frustração de não estar com essas pessoas e sigo o meu caminho. E aí eu lido também com o medo interno de viver sozinho, mesmo sabendo que isso é uma mentira, uma ilusão, para lidar com essa frustração de viver sozinho e conseguir transformar a minha realidade, que nunca está só. Tá todo mundo nesse pensamento, eu me sinto sozinho, eu tô só, tô só, tô só. Gente, todo mundo sente isso. Mas o que está por trás dessa fala? Uma sombra que está sendo ignorada. E como que vai funcionar agora de forma prática? Geralmente, não é uma regra, porque é uma regra 100%, né? A maior parte da comunicação interna dos homens vai ser direcionado para um feminino. A maior parte da comunicação interna das mulheres vai ser direcionada para um masculino. Há exceções do homem conseguir se relacionar com outro masculino interno, mas são casos aí ainda que está sendo estudado. Mas a sua maior parte. Quando você vai conversar com a sua sombra, por exemplo, se você é uma mulher, como está a Flávia, a Aline, a Maria, a Nanda, a Ione, vocês vão conversar com uma voz masculina e um podador masculino e uma energia que não quer muito contato com vocês porque ela foi ignorada. Agora, o Alexandre, o Thales, o Fábio, tem um Galaxy aqui, que eu não sei se é a minha mulher, porque está no Galaxy, ele vai conversar com uma energia feminina que está super irritada, né? Nem irritada, irritada, frustrada, e vai trazer até um aspecto como se fosse uma pessoa louca. Como que isso funciona na prática? Na hora que a mulher vai no interno para resolver as suas sombras, vai vir razão, 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 querendo acabar com a emoção. Na hora que o homem vai para a parte interna querendo resolver suas sombras, vai vir conflito emocional muito forte, muito grande, e ele nunca foi preparado para lidar com isso, porque o homem não lida com isso. Agora, qual que é uma das habilidades maiores que o homem pode desenvolver? A questão do discernimento das suas emoções. O homem que sabe processar suas emoções, resolver seus conflitos e se comunicar de uma forma clara, ele consegue ter o que ele quer, a hora que ele quer e da forma como ele quer, porque ele está bem direcionado. Uma mulher que equilibra a sua razão interna e não perde o controle sobre as suas emoções, porque ela é uma grande fonte criadora de emoções, ela consegue conduzir e liderar uma família, uma sociedade, uma empresa de uma forma muito clara, sem se prejudicar e ficar
na extremidade do masculino. Só que isso tudo vai acontecer num diálogo muito franco que a gente vai ter que ter internamente. Quando eu olhava para os meus pais, como que eles se relacionavam? Tinha diálogo, eles conseguiam sentar e falar sobre emoções, eles conseguiam dar nome para as coisas, eles conseguiam chegar num consenso, eles conseguiam ser honestos e transparentes uns com os outros, eles conseguiam direcionar os filhos de uma forma que colocasse o filho para pensar e sair só do estado emocional e resolver junto com a emoção. Não, então tem um trabalho interno aí para ser feito. E como que você vai fazer isso na fase adulta? Olhando para você e fazendo uma imaginação ativa da sua sombra. E aí, como que a gente faz isso de uma forma prática? Olhando que toda comunicação interna vai gerar um conflito. Então, a sua consciência tem que ser direcionada como se você fosse um mediador desse conflito. Você vai pegar a sua consciência e seu inconsciente e vai colocar os dois em xeque e vai começar uma comunicação entre os dois. Para que essa comunicação exista, você vai reconhecer as duas partes. A parte boa e a parte ruim. A parte que maltratou e a parte que salvou. Ok? Pessoal, então, vamos fazer um exercício agora, para a gente poder concluir. Sei que todos estão aí com a câmera fechada, mas quem tiver presente aí, ou estiver fazendo alguma coisa, puder parar um pouquinho, só para a gente se conectar, vou mostrar para vocês de forma prática como que começa essa comunicação. Alguns já fizeram, já têm essa consciência, sim, mas nada melhor que poder revisar e ter uma habilidade mais profunda sobre isso. Então, se a gente está num dia especial da manifestação do dragão planetário e a gente vai manifestar através das nossas emoções do coletivo, a gente não está aqui à toa conectado e juntos. Nós vamos fazer uma manifestação de poder estabelecer uma comunicação com o nosso inconsciente. A gente não vai pedir dinheiro, a gente não vai pedir casa, a gente não vai pedir família, a gente vai pedir uma comunicação. É o que a gente precisa, porque a partir dessa comunicação a gente vai conseguir dar sequência nos próximos passos e ter mais tranquilidade interna. Então vamos lá. Eu vou pedir para vocês ficarem tranquilos, à vontade agora, para a gente poder fechar os olhos. E nós vamos fazer um processo de uma imaginação ativa. Essa imaginação ativa, ela vai ser feita através de alguns passos que eu vou guiar vocês. Então, só se permitem serem guiados. E para isso a gente vai fechar os olhos, todo mundo fechando os olhos. Eu vou pedir para vocês fecharem o microfone, acho que tem um microfone aberto. Então, fechem os olhos agora. Nesse exato momento, a gente vai fazer uma imaginação ativa. Essa imaginação ativa que eu vou conduzir vocês vai levar vocês num processo de conversar com a sombra de vocês. Eu gostaria que cada um agora começasse um processo de um pensamento interno. E isso vai se realizar através de perguntas. Se faça a seguinte pergunta agora: a sombra que existe dentro de mim. A sombra que existe dentro de mim. Qual é a sua forma? Querida sombra, eu estou aqui agora me comunicando com você. Eu gostaria que você revelasse a sua forma. E agora vocês se permitem acessar a forma da sua sombra, sem julgamento, sem pressão. Pode ser um símbolo, pode ser um animal, pode ser uma pessoa, pode ser você mesmo. Só se faça essa pergunta, querida sombra, qual é a sua forma? Agora que você se faz essa pergunta, se deixe levar pela imaginação. Agora que você consegue olhar para essa sombra, comece a observar como que ela é, como que ela se apresenta,
como que ela se manifesta. Comece a observar qual que é a energia que ela transmite para você. Qual que é a sensação que ela transmite para você. Se você tem o poder de imaginar o outro, como seria imaginar a sua sombra? Se você tem o poder de imaginar situações, como seria imaginar a sua sombra? Agora pergunta para a sua sombra, da forma como ela se manifesta. Querida sombra, o que que eu venho negando e o que que eu venho excluindo de mim mesmo que me gerou e vem me gerando tanto conflito? O que que eu tanto busco fugir? O que que eu busco tanto ignorar? Querida sombra, qual é o meu medo por trás disso? E vai deixando ela se comunicar, ela trazer. E se a sua sombra ela está num aspecto muito, não quero chegar perto, não quero me conectar, eu não consigo imaginar, olha para a sua sombra e fala, querida sombra, se apresente de uma forma mais tranquila. Eu ainda estou me abrindo para me comunicar com você. Querida sombra, seja mais suave. Eu ainda estou no processo de me aprender a me comunicar com você. Agora olha para a sua sombra novamente e fala, querida sombra, eu só comecei um processo aqui agora, mas eu gostaria que você se apresentasse nos meus sonhos e que você me conduzisse através do meu self, não pelo meu ego, não pelo que eu gostaria, mas pelo que eu preciso nesse exato momento, para construir minha identidade, para fazer minha individuação. Querida sombra, eu tenho medo de você, mas a partir de agora eu escolho conversar e aprender com você e criar um relacionamento com você. Eu sei que vai ser difícil, eu sei que a gente passou muito tempo longe um do outro, mas você sempre entrou na minha vida com medo, com conflito, com separação, com morte, com dívida, de diversas formas. Só que eu esqueci de aprender com você. Eu esqueci de criar segurança com você. Eu esqueci de colocar toda a nossa força ao nosso favor. Porque eu sempre me vi separado de você. Eu não sei se você está na energia masculina, energia feminina, mas eu gostaria de te ouvir claramente, para a gente conseguir resolver esse conflito interno. Porque eu gostaria muito de sentir uma paz interna. E eu não espero essa paz do mundo. Eu não espero as soluções da sociedade, das pessoas, do meu ambiente. Eu espero que essa solução comece a nascer aqui dentro, para que eu consiga ficar bem com você. Se eu ficar bem com você, eu tenho a minha inteireza, eu tenho a minha personalidade de uma forma sólida, de uma forma bem construída e de uma forma que eu consiga seguir o meu caminho, independente do desafio, independente das circunstâncias. Querida sombra, eu escolho aprender com você. E aqui é o início da nossa jornada, de forma consciente, para que eu consiga me comunicar com o meu inconsciente. Assim é, assim está feito, querida sombra. Logo, eu volto a me comunicar com você. Agora eu volto para o meu presente, para o meu aqui e para o meu agora. Todo mundo respira e volta.
Voltando, vai mexer nos olhos, quem está com a câmera fechada, vai mexer no corpo. Fala seu nome aí, que é bom, eu sou o Tiago Caetano.